antes de qualquer movimento mais brusco, a China vai pesar todos esses prós e contras, inclusive esses laços comerciais, financeiros, econômicos com os Estados Unidos. Podcast Entrevista é Nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe. O mundo será que caminha para a Terceira Guerra Mundial? Bem, a resposta você vai ouvir na entrevista que fizemos com o Dr. Ademar Mineiro, ele que é especialista em área internacional. Nós temos aí movimentos bélicos, de um lado a China preocupada com Taiwan e do outro lado a Rússia em guerra com a Ucrânia. E entre os dois temos aí a Europa como também os Estados Unidos preocupados com essa situação. Daí nós buscamos, portanto, a explicação do nosso convidado, que no Revista Brasil, apresentado por mim, Walter Lima, trouxe os detalhes. Convido você para acompanhar. E qual é a leitura que o senhor faz desse movimento, né? De um lado a China, de outro lado a Rússia em guerra com a Ucrânia, a China de alguma forma muito preocupada e de certa forma também demonstrando aí a sua, no caso aqui, a sua, eu não digo a sua ira, né? Mas pelo menos o fato de autoridades norte-americanas estarem visitando Taiwan, entendendo como se fosse uma provocação. Quer dizer, Rússia e China no exercício militar. Qual é a leitura que o senhor faz dessa questão? Olha, isso é um reflexo da mudança do quadro geopolítico internacional nesse último período. Agora, já ficaria bem sinalizado, eu não sei se as pessoas lembram, né, mas um pouco antes da invasão da Ucrânia, no mesmo mês de fevereiro desse ano, o presidente russo, Vladimir Putin, ele esteve em Pequim, esteve na China, né, e foi firmado um tratado bilateral entre a China e a Rússia, que previa várias coisas, mas onde a própria aproximação militar estava sinalizada, né? E um dos pontos importantes desse tratado dizia respeito ao apoio às reivindicações da unidade territorial chinesa, né? O que se entende aí por unidade territorial chinesa? A China entende que Taiwan é parte do território chinês, eles consideram uma província rebelde, né, desde 49, desde da Revolução Chinesa, né, onde quem resistia, a parte do exército chinês, né, e o Partido Nacionalista que resistiam, se entrincheiraram, né, na ilha de Taiwan e ficaram lá resistindo, né, e a China desde então considera Taiwan uma província rebelde, não um país, né? E toda a movimentação diplomática chinesa vai nesse sentido. Inclusive, quando um país estabelece relações diplomáticas com a China, né? Com a China continental, com a República Popular da China, acaba reconhecendo esse status de Taiwan, né? Isso faz parte do pacote quando você estabelece relações com a China. Isso vem desde lá de trás, mas hoje a China também é uma grande potência econômica, né? Por exemplo, só para pegar o nosso caso, no caso brasileiro, né, o principal parceiro comercial do Brasil, de longe, é a China hoje, né? Então, essa reivindicação chinesa por Taiwan é uma reivindicação que está muito presente, né, e que está nesse acordo com os russos, firmado em fevereiro, né? Então, acho que isso solidifica essa aproximação. Agora, o que a gente tem nesse momento são exercícios militares, né? Isso é comum entre vários países. O Brasil faz exercícios militares com vários países, entre os quais os Estados Unidos. O Brasil é parte, por exemplo, do BRICS, que inclui a Rússia e a China também. Então, isso é parte do jogo. Se eu não me engano, esses exercícios comuns estão sendo feitos até com participação da Índia, por exemplo, que tem querelas de fronteira com a própria China, né? Lá no alto do Himalaia, né? Então, isso é parte do jogo. Agora, isso não quer dizer que em caso da situação ficar mais tensa, a China possa evocar esse acordo que tem com os russos desde fevereiro para uma participação mais presente dos russos em caso da tensão subir, o que não é o caso nesse momento, né? Não é o caso agora. O que você tem tido
muito jogo de cena. Mas nesses jogos de cena, né, como o senhor muito bem nos pontuou, quer dizer, do outro lado, Europa e Estados Unidos podem também fazer um movimento semelhante desde que a Rússia vem fazendo, portanto, com a China, quer dizer, e de alguma forma o senhor verifica ou vê, na leitura que o senhor faz dessa situação, risco de uma terceira guerra mundial, doutor Adhemar? Não, nesse exato momento não. Não vejo, os Estados Unidos e os aliados europeus já fazem isso também, inclusive são parte de um corpo militar comum, que é a OTAN, né, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar, e isso não tem impedido nem países que são parte da OTAN, como a Turquia, de tentarem intermediar lá, de certa forma, acordos entre os russos e os ucranianos, como esse acordo agora para que retomasse a exportação de cereais, milho, trigo, por parte da Ucrânia. Isso foi negociado com a intermediação dos turcos, e os turcos são parte da OTAN. Então, é o jogo. Todos participam de acordos internacionais e todos também jogam os seus interesses soberanos, os seus interesses próprios nesse xadrez. Agora, nesse exato momento, eu não vejo nada além de reafirmações, de posições tradicionais, como os chineses têm feito. Os chineses alertaram, inclusive, antes da viagem da presidente do Congresso dos Estados Unidos, da Nancy Pelosi, eles alertaram que isso aumentaria a tensão na região. E os mísseis que estão sendo jogados no mar nesse momento, para efeito desse teatro militar, já são esperados em momentos como esse. É como a Coreia do Norte faz o tempo todo, jogando também mísseis no mar do Japão, como forma de mostrar que tem algum poderio bélico. Então a China, o que está fazendo nesse momento é isso. Agora, evidentemente que essas coisas podem em algum momento sair do controle. Não é o caso nesse momento, não é o caso, nada saiu do controle e a China continua com muitos interesses econômicos, comerciais, financeiros que a ligam também aos Estados Unidos. Então, antes de qualquer movimento mais brusco, a China vai pesar todos esses prós e contras, inclusive esses laços comerciais, financeiros, econômicos em geral, com os Estados Unidos. São duas economias muito integradas. Inclusive a China é o principal detentor de títulos públicos dos Estados Unidos. São trilhões de dólares em títulos públicos americanos na mão dos chineses, que, enfim, isso daí pode complicar em caso de aumento de tensões. Então, tudo isso é levado em consideração. Hoje, o que a gente tem é um mundo bastante complicado, se complicou nesses últimos tempos, mas até que eu veja, da minha avaliação, nada que nesse momento ameace fugir ao controle. O doutor Adhemar, quem também conversa com o senhor, nosso editor da agência de notícias aqui da EBC, o Aécio Amado. Vamos lá, Aécio. A minha pergunta também vai nesse caminho da geopolítica mundial atual, que me parece estar passando por uma mudança, e estamos vivendo essa mudança. Vemos uma China muito forte economicamente, uma Rússia querendo manter o seu poder naquela região também ali no leste europeu, e vemos também uma Europa mais fragilizada, dependente de commodities, vamos dizer assim, da Rússia e de outros países ali da região. Como há um confronto envolvendo a Ucrânia e a Rússia, a Rússia invadiu o território ucraniano, e há uma proximidade muito grande da Ucrânia em relação ao território chinês, e ao mesmo tempo os Estados Unidos querendo impor, vamos dizer assim, se colocar ainda como uma grande nação econômica do mundo, que ainda mas que a China busca essa expansão. Ou seja, há uma série de interesses envolvidos. A gente sabe que a China também tem
essa característica expansionista, porque era conhecida há tempos atrás como o Império do Meio, tinha também o Império Czarista, e aí a gente vê essas sinalizações, porque, como o senhor colocou muito bem, esses exercícios são sinalizações de, olha, não somos fracos, somos fortes. A gente vê a Nancy Pelosi fazendo uma viagem a Taiwan, que a gente pode chamar de a Ilha do Chip, o americano tem muito interesse ali naquela região, e na semana seguinte um grupo de parlamentares americanos também indo a Taiwan para sinalizar e firmar, dizer, olha, aqui ninguém coloca a mão, os Estados Unidos dependem muito de Taiwan. Então eu gostaria de dizer, o que a gente pode esperar nesse envolvimento, nesse caldeirão de interesses geopolíticos e geoeconômicos, para que essa situação que hoje vivemos, efervescente, se estabilize? Olha, tem um monte de questões a serem resolvidas, né? Então, só para tentar sistematizar, vamos lá, eu sistematizaria 3 blocos de questões. Uma que eu chamaria as questões do passado, né? Quais são as questões do passado? As questões que envolvem uma estrutura que veio da Segunda Guerra Mundial, né? Que foi estabelecido depois da Segunda Guerra Mundial e que envolvia, digamos, um mundo polarizado entre a antiga União Soviética e os Estados Unidos. Então, as questões de segurança da atual Rússia, né, vista como a herdeira, do ponto de vista de Estado Nacional, da antiga União Soviética. E a OTAN, né, essa organização que foi estabelecida depois da Segunda Guerra Mundial, basicamente para a proteção da Europa, né, essas questões que envolvem, inclusive, essa possibilidade do avanço da OTAN para o leste europeu e a reação russa, né, se protegendo aí dessa expansão, que foi um pouco a justificativa que os russos deram para a invasão da Ucrânia, né, e para as tensões que vêm, na verdade, desde lá, anteriores, mas que já tinham em 2014 havido, digamos, troca de tiros, né, para ficar no mínimo, né? Então essas são as questões antigas, né, e que ainda não foram resolvidas, que ainda têm que ser equacionadas. As questões novas, como você estava citando, dizem respeito aí à disputa hegemônica que está acontecendo e que ficou clara nesse início do século XXI entre Estados Unidos e China, né, como, digamos, uma disputa de hegemonia no cenário internacional. E isso também é um pano de fundo importante, e essas questões a gente vai ver daqui em diante, ver, por exemplo, nos planos de expansão chineses que estão aí no projeto da chamada Rota da Seda, né, a influência chinesa na África, na América Latina, né, a disputa que acontece com os Estados Unidos em vários países, não só pela influência, mas também pelo comércio, pelos investimentos chineses, né? Então essas são as novas questões que a gente vai ter que equacionar aqui para frente, né, num mundo que ainda é regido por instituições, né, como a Organização Mundial do Comércio, o FMI, o Banco Mundial, o próprio sistema ONU, que foram todas gestadas lá no final da Segunda Guerra Mundial. Portanto, a gente tem que pensar, inclusive, como transformar essas organizações de modo que esse mundo multilateral, esse sistema multilateral, possa ser útil para administrar essas tensões novas. E um terceiro bloco de questões que diz respeito à mudança econômica, que a gente já está vendo. Ou seja, o processo de globalização que a gente viu muito fortemente desde os anos 90, né, do século passado e até a primeira década desse século, parte disso está sendo revertida nesse momento. Vários países falam em nacionalizar parte das cadeias produtivas ou em regionalizar parte das cadeias produtivas. Alguns autores, inclusive alguns analistas, começam a falar em desglobalização, né? Então tem toda uma agenda de mudança econômica, e aí o Brasil tem que tomar isso em consideração. Nós estamos num momento decisivo em que o país, digamos, a partir do processo eleitoral planeja para frente. O Brasil deveria estar tomando isso também em consideração nesse seu planejamento, né, do que vai acontecer, ou seja, parte das cadeias produtivas que foram globalizadas, que foram esticadas aí pelo mundo, nesse momento, quer seja pela tensão geopolítica e por essa disputa hegemônica entre Estados Unidos e China, quer seja pela questão ambiental, porque também você
desdobrar cadeias produtivas pelo mundo todo, né, tem um componente aí do ponto de vista da logística de transportes e do consumo de combustível que torna isso também questionável do ponto de vista ambiental. Por esses dois motivos, você também está tendo uma rediscussão dessas cadeias. Então, essa é uma terceira esfera de discussões que vai ter, e eu acho também que é importante que no Brasil a gente tome isso em consideração, porque parte do rearranjo industrial que vai acontecer, e que no Brasil deve, inclusive, forçar mais uma integração regional latino-americana, do Mercosul, etc., tem a ver com esse processo internacional. César Fatioli, o nosso âncora, doutor Adhemar, na Nacional do Rio de Janeiro, também tem uma pergunta para o senhor. Vamos lá, Fatioli. O que parece ter mais força? A integração econômica crescente, a dependência mútua também crescente entre países rivais e concorrentes, ou os apetites territoriais? Não está meio fora de moda invasão e coisas assim, não? O controle não é econômico? Os chineses nunca invadiram ninguém ao longo da história. Então, eu acho que o que está havendo face a essa mudança na geopolítica internacional é um rearranjo que vai refletir, inclusive, como eu falei, do ponto de vista das cadeias produtivas, que vão estar mais regionalizadas. A China, como você falou, nunca invadiu ninguém. A China é muito grande e sempre gastou boa parte da sua energia ao longo do tempo para manter a sua própria unidade nacional. Mas, por outro lado, esse rearranjo depois da Segunda Guerra Mundial deu uma certa autonomia a Taiwan que não é respeitada pelos chineses, porque os chineses continuam considerando Taiwan uma província rebelde e querem a reintegração da ilha ao território e ao espaço político chinês, né? Então, nesse caso, não se trata de expansionismo, mas no caso de retomar, do ponto de vista do discurso chinês, parte do território chinês, né? Quer dizer, esse movimento geopolítico, de alguma forma, tem sido positivo aqui para o nosso país, em termos de economia? Olha, eu acho que no Brasil vai se colocar uma grande questão, né? Uma grande questão, porque tradicionalmente, pelo menos do ponto de vista das nossas elites, a cabeça e o coração das elites brasileiras sempre esteve muito mais perto dos Estados Unidos, né? Mas, nos últimos anos, especialmente nos últimos 5 ou 10 anos, o bolso está cada vez mais perto da China, né? A China é o grande parceiro comercial, a China é o grande investidor, né? Então, no caso do Brasil, a gente vai ter que equacionar essa questão, porque essa questão vai estar colocada diretamente para a gente, né? Vai valer o bolso, vão valer os interesses econômicos, ou vai valer aí uma tradição, uma hegemonia cultural, né? Uma proximidade financeira com os Estados Unidos. Isso é o que a gente vai ver e vai estar em disputa na cabeça dos brasileiros, né? Num projeto de futuro nos próximos anos no país, eu acho. Tá muito bem, doutor Adhemar Mineiro, foi um prazer ter realizado essa entrevista com o senhor. Os cumprimentos da emissora, até uma próxima oportunidade, doutor Adhemar. Obrigado, Walter, agradeço aí também ao Aécio e ao César Fatioli. Obrigado ao senhor. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.